O Ministério Público Federal pede cancelamento de outorgas de radiodifusão da Jovem Pan por desinformação e incentivo às ações antidemocráticas. Isso é urgente. A Rádio Jovem Pan corre o risco de perder as suas concessões, suas outorgas, as suas rádios em si, os seus empreendimentos, em razão desta ação civil pública que o Ministério Público Federal, o MPF, já apresentou a ação civil pública, e eu vou ler aqui em primeira mão, na íntegra, o que diz a nota que o próprio Ministério Público Federal disse. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas à Jovem Pan. A requisição se deve ao alinhamento da emissora à campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022 até o início deste ano, com a vinculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentam contra o regime democrático. O MPF destaca que as condutas praticadas pela Jovem Pan violam diretamente a Constituição e a legislação que trata do Serviço Público de Transmissão de Rádio e TV. Além do cancelamento das outorgas de rádio, o MPF pede que o Jovem Pan seja condenado ao pagamento de 13,4 milhões com a indenização por danos morais coletivos. O valor corresponde a 10% dos ativos da emissora apresentados em último balanço. Também, para reparar os danos e prejuízos da programação à sociedade, o Ministério Público pleiteia que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a vincular ao menos 15 vezes por dia, entre as 6 e as 21 horas, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. As inserções devem ter de 2 a 3 minutos de duração e trazer dados a serem reunidos pela União, também ré do processo. A severidade das medidas pleiteadas se justifica pela gravidade da conduta da emissora. A Jovem Pan disseminou reiteradamente conteúdos que desacreditam sem provas o processo eleitoral de 2022. Atacaram autoridades e instituições da República, incitaram a desobediência às leis e decisões judiciais, defenderam a intervenção das Forças Armadas sobre os poderes civis constituídos e incentivaram a população a subverter a ordem política e social. Com as informações falsas e sem fundamento, que vinculou de maneira insistente, a Jovem Pan contribuiu para um enorme número de pessoas e duvidasse da idoneidade do processo eleitoral ou tomasse ações diretas como as vistas após o anúncio do resultado da votação. Especialmente o bloqueio de estradas em novembro do ano passado, e o ataque de vandalismo em Brasília em dia 8 de janeiro. As outorgas de rádio de emissora estão em operação em São Paulo e Brasília, mas a rede conta com mais de 100 afiliadas que retransmitem o sinal a centenas de municípios em 19 estados, alcançando milhões de exemplos. Para embasar a ação, o MPF realizou uma análise criteriosa de vasto conteúdo produzido e transmitido pela Jovem Pan entre 1º de janeiro de 2022 a 8 de janeiro deste ano, com foco nos programas Os Pingos nos Is, 3 em 1, Morning Show, Linha Direta. A ação cita numerosos exemplos de discursos que extrapolam as liberdades de expressão e de radiodifusão e configuram manifestações ilícitas feitas por mais de 20 comentaristas durante o período. Todas convergiram para a defesa das mesmas teses que, por isso, podem ser identificadas como uma linha editorial da emissora. As falas de que desinformavam sobre o sistema de eletrônico de votação começaram a permear a programação muito antes do início oficial da campanha eleitoral. Desde os primeiros meses de 2022, comentaristas alegavam reiteradamente que as urnas não seriam seguras e sustentavam uma suposta impossibilidade de auditagem dos aparelhos e um alegado conluio entre as autoridades para definir o resultado das eleições. Sem qualquer fundamento técnico ou conhecimento jurídico sobre a questão, os integrantes da emissora mantiveram a defesa dessa linha de ideia, até mesmo quando o próprio Ministério Público, o Ministério da Defesa, produziu um relatório concluindo pela inexistência de falhas ou inconsistências das urnas em novembro. Segundo os comentários vinculados à emissora, somente o sistema de voto impresso poderia garantir a lisura das eleições. As urnas eletrônicas, porém, são submetidas periodicamente a testes e auditorias que nunca indicaram brechas na lei para fraude, ou manter sistematicamente as opiniões infundadas. A Jovem Pan induzia seus ouvintes a duvidarem da integralidade das ações daquele ano, com frases como: deixa tudo nas mãos do TSE, sem questionamento, é suicídio eleitoral. Tudo já se configura por si só uma espécie de golpe brado. E eu acredito que esse relatório de novembro não deslegitimou a eleição, mas também não avalizou o processo eleitoral. O MPF apurou ainda que recorrentemente as falas graves eram direcionadas ao Supremo Tribunal Federal, STF, e ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, inclusive contra seus ministros. Os comentaristas chegaram a usar palavras como entrave e câncer para caracterizar as cortes e defendiam com frequência que o Senado abrisse processo de impeachment contra os seus membros, especialmente Alexandre de Moraes. A partir disso, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, também passou a ser alvo de investidas e apontado como omisso, como se houvesse um conluio entre autoridades da República em desfavor da sociedade. Em dado momento, os comentaristas da emissora acusaram sem prova um ministro do STF de mandar instalar uma escuta ilegal na tornozeleira de um investigado para ouvir clandestinas as suas conversas.
A gravidade desses discursos foi escalando ao longo do período. As acusações infundadas de omissão de autoridades e manipulação do processo eleitoral desaguaram na tese de que as Forças Armadas deveriam intervir sobre os poderes da República. Comentaristas leigos e sem conhecimento jurídico trataram com recorrência o que, obviamente, correta uma interpretação naquele momento para restabelecer a ordem que vinha dizendo estar em risco. As opiniões sobre o tema transitaram por leigos à ditadura militar, por elogios à ditadura militar, defesa dos atos violentos e alegada falta de autoridade do STF. Abre aspas. Se as Forças Armadas estiverem dispostas a agir, o STF que decide absolutamente é irrelevante. E, entre aspas de novo, se você, Forças Armadas, vão defender a pátria e vai haver reação de vagabundo, passa a ser ao pô. Vocês são treinados para isso. São apenas alguns dos exemplos. O discurso alinhado entre os comentaristas em defesa de uma ruptura institucional incluiu também várias manifestações citando a desobediência pela população de ordens judiciais supostamente ilegais e até mesmo insubordinação de policiais para que deixassem de cumpri-las quando incumbidos disso. As teses defendidas pela emissora procuravam ainda legitimar atos de grupos radicalizados que, após as eleições, pediam intervenção militar e outras inconstitucionalidades e propuseram até mesmo uma guerra civil como alternativa ao legado impasse institucional. Um dos comentaristas chegou a dizer logo após a conclusão do segundo turno que, abre aspas, ou a gente aceita uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou a gente vai ter guerra civil. Para concluir em seguida, abre aspas de novo, então até que tenha uma guerra civil, pô. O mesmo comentarista disse na ocasião: as Forças Armadas estão conscientes do momento em que estamos vivendo. Agora, elas só agem provocadas por um dos poderes. Então, neste ponto, o novo endereço para o povo que quer se manifestar não é mais os quartéis. O novo endereço é a Praça dos Três Poderes. Foi o que se viu em 8 de janeiro deste ano, quando vândalos deixaram o acampamento diante do Exército de Brasília e acompanhados de outras pessoas que chegaram à capital federal de diversas regiões do país, marcharam em direção à praça e depredaram as sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Naquele dia, a cobertura da emissora tratou com normalidade a chegada dos manifestantes ao local. Elogiou o ato até então pacífico e aproveitou para tecer mais críticas ao judiciário e ao processo eleitoral. Após o início dos ataques aos prédios, o discurso dos comentaristas passou a ser mais moderado, mas ainda assim com tentativa de legitimação das ações golpistas. Segundo um dos comentaristas, abre aspas, o responsável por essa situação não vai ser encontrado entre os manifestantes. Os responsáveis por essa situação são exatamente os atores políticos que se ausentaram das providências que esses manifestantes em Brasília e em todas as unidades da federação têm se manifestado há vários dias. Outras declarações da sequência endossam a tese. Abre aspas de novo, a cobertura feita pela emissora dia 8 de janeiro de 2023 é reveladora, porque passagens como acima transcritas são representativas de discursos disseminados por pelo menos um ano e que não arrefeceram totalmente nem mesmo quando o Brasil assistia ao mais grave evento da história da redemocratização. Ressaltaram os procuradores da República, autores da ação do MPF, integrantes da Procuradoria-Geral Regional do Cidadão de São Paulo. Falou tudo isso. Inconstitucional e ilegal. Embora a emissora mantenha a vinculação de sua programação também no YouTube e em um canal de TV por assinatura, a ação do MPF trata do cancelamento apenas das outorgas de rádio pelo fato da radiodifusão constituir um serviço público concedido ou permitido pela União a particulares interessados em explorá-lo. Tanto a Constituição quanto a legislação específica sobre o assunto trazem parâmetros para essa exploração, estabelecendo limites ao conteúdo vinculado para a radiodifusão com vista à preservação dos interesses da coletividade. A Constituição fixa no seu artigo 221 que as empresas devem dar preferências às finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas e respeitar os valores éticos e sociais das pessoas, entre os quais estão inclusos os direitos fundamentais do cidadão. O Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117, de 1962, vai no mesmo sentido e detalha no artigo 53 as ações que constituem abuso do exercício da liberdade de radiodifusão. Entre as condutas estão várias das praticadas pela Jovem Pan, como incentivar a desobediência, vincular notícias falsas com perigo para a ordem pública, econômica e social e insultar a rebeldia ou indisciplina nas Forças Armadas. Todas podem motivar o fim das outorgas conforme a legislação. Abre aspas, além das recomendações requeridas pela Jovem Pan, o MPF pede que a União seja obrigada a providenciar e fiscalizar a inserção das informações oficiais sobre o processo eleitoral na emissora. Mais que isso, o Ministério Público quer que a Justiça Federal estabeleça o dever da União de inspecionar de forma contínua e eventualmente punir outras detentoras de outorgas de radiodifusão que, na qualidade formal de afiliadas ou não, venham transmitir conteúdos produzidos pela Jovem Pan.
Por fim, para garantir a preservação das provas, o MPF requer que a emissora seja proibida de apagar conteúdos de seu canal no YouTube. Em relação ao Google, o Ministério Público pede que a Justiça determine à empresa a disponibilização em nuvem de um link contendo na íntegra todos os vídeos que a Jovem Pan publicou na plataforma no período compreendido na ação, com organização em pastas e dados sobre números das visualizações, já que o conteúdo que a emissora disponibiliza no YouTube é, via de regra, mesmo vinculado em suas transmissões.